Agora chegou o melhor momento, amém? De a gente ouvir a palavra de Deus. Está conosco aqui o nosso pastor, né, Digival. Venha para cá em nome de Jesus. Eu queria que vocês aplaudissem em nome de Jesus, uma salva de palma, amém? Glória a Deus. Esse é um homem abençoado, amém? Eu gosto dele porque ele fala como eu, amém? Então, Deus vai abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. É uma alegria receber ele aqui em nome de Jesus, como ele recebe a gente lá na igreja dele, e a gente são muito gratos, amém? Seja bem-vindo, fique à vontade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Boa noite, amados. Paz seja com todos, amém? É uma honra muito grande estar aqui. Quero agradecer ao Senhor Jesus, ao Todo-Poderoso, por esta tão nobre oportunidade, amém? E louvo a Deus pela vida do pastor Will, pela vida do pastor Fabiano, pela vida do pastor Alex e sua esposa, amém? E a vocês, que Deus possa poderosamente abençoar as vossas vidas. E eu gostaria de orar com os amados, em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, toda honra e toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Pai, nesta noite, eu exalto e glorifico o Teu nome pela oportunidade que o Senhor me concede de estar diante dos Teus filhos, das Tuas nobres ovelhas. Pai, que os céus sejam abertos neste lugar, que o Senhor a cada dia possa abrir o nosso intelecto e nos trazer ânimo e sabedoria para que possamos entender e compreender qual seja a Tua nobre e perfeita vontade, Senhor. Que o Senhor possa nesta noite falar a cada coração, que o Senhor possa nesta noite falar para cada pai, para cada mãe, para cada filho. Que o Senhor nesta noite venha com poder e grande glória, Senhor, abençoar os nossos lares com o Teu entendimento e que possamos sair deste lugar, Senhor, abençoados e abençoadores, para que em todas as pessoas que nós nos encontrarmos, possamos declamar a Tua palavra, possamos anunciar a Tua palavra, pois sabemos que o Senhor é grande em nossas vidas. Fomos convidados, chamados, treinados, preparados, enviados para levantar vidas para serem Tuas. Em nome do Senhor Jesus, nesta noite fala, Senhor, a essa descendência bendita, o que o Senhor tem para cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Assim eu entrego todos em Tuas mãos, para o louvor da Tua glória, e em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, sem mais delongas, gostaria de convidar os amados a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, versículo 23. Temos alguns versículos que também podemos ler. E o pastor Will, ele me convidou para ministrar a palavra, no caso ia ser dia 7, mas dia 7 eu tinha já um congresso em Jaboatão, e ele tinha um congresso aqui em Abreu Lima, e ficou no dia de hoje. Então, ele também me formou para trazer uma palavra direcionada à família. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala no livro de Atos, gostaria que os amados abrissem, em Atos capítulo 13, versículo 23. A palavra do Senhor, ela nos fala que da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Aleluia. Amém? Queridos, este mundo, todos nós já sabemos de forma e de que maneira ele está caminhando. A Bíblia diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Se você ligar no canal 2, canal 4, canal 6, canal 9, e outros mais, porque depois da antena digital você consegue assistir 14, 15 canais, mas a maioria deles, eles retratam todos os dias vidas que estão se perdendo, que estão perecendo, jovens que estão morrendo em acidentes de moto, acidentes de carro, mortos à bala, mortos em brigas, tantas coisas malignas estão acontecendo. De cada 100 pessoas que estão morrendo, por exemplo, no nosso estado, 87 são jovens que acreditavam que poderia chegar aos 100 anos. O que eu quero chamar a sua atenção é para dizer o que diz a palavra do Senhor, que a Bíblia diz que a criança chegará a ser jovem, o jovem chegará a ser velho, mas o velho chegará a ser aos seus 100 anos. Mas se ele morrer em seu pecado, ele não será salvo.
muitos jovens estão andando de uma forma tão triste, porque muitas vezes não há base dentro do lar, não há base de pais, onde muitas vezes não são preparados psicologicamente, muitas vezes não são preparados teologicamente, ou seja, não têm o conhecimento da palavra, e muitas vezes eles esperam que seus filhos vá às escolas, e lá eles querem obrigar os professores a educar seus filhos. Muitas vezes existem pais que ele manda o filho para a escola, mas ele nunca levou, ele nunca foi buscar. O filho vai para a educação física, o pai não sabe a hora que vai, não sabe a hora que chega. Às vezes o filho vai para a igreja e ele não sabe nem qual é o nome da igreja, não sabe onde fica a igreja, ele não sabe nem com quem os filhos andam. E depois eles culpam os professores, depois eles culpam os pastores, porque eles querem que essas pessoas eduquem, quando na verdade a educação começa lá no meu quarto. Começa na minha casa. E para que nós venhamos ter uma descendência bendita neste mundo, nós precisamos anular as palavras malditas. Nós precisamos entender que o Senhor, que é poderoso em nossas vidas, nos levantou para sermos pais. Para mudar essa estatística miserável do Brasil. Quando nasce uma criança, um estrangeiro fala, nasceu mais um bandido. Não é verdade. Para nós que servimos ao Senhor, nasceu mais um profeta, nasceu mais um sacerdote, nasceu mais um missionário, porque o Senhor Todo-Poderoso está mudando a nossa nação. E vai mudar muito mais. Nós sabemos, irmãos, que nós que servimos a Deus, nós já experimentamos a misericórdia do Senhor. Amém? Conhecemos ao Senhor Jesus, estamos servindo a Ele e agora estamos vivendo na graça. Mesmo às vezes errando, mesmo às vezes praticando coisas que sabemos que não está certo, que temos que mudar essa história. Mas o mundo ainda só sabe o que é a graça, se nós pregarmos para eles. Porque sabemos o que é graça, entendemos o que é graça. E eles, vamos pregar o que para eles? Prega sobre a misericórdia. Para que Deus tenha misericórdia deles, como teve de mim e como teve de você. Amém? Então, irmãos, o Senhor hoje nos responsabiliza pela chegada de descendentes benditos. Então, o Senhor hoje, Ele nos responsabiliza pela chegada de dependentes benditos. Os meus filhos, para a glória de Deus, sou casado, já há 22 anos, pai de 2 filhas. E eu louvo ao Deus Todo-Poderoso, porque desde cedo, eu vi o pastor Fabiano aqui já pregando sobre 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 10, e ele pregando aqui, eu me lembrava, quando a minha esposa, no ano de 98, ela ficou grávida, na verdade, em 97. Ela teve a nossa primeira filha no dia 15 de maio de 98. Mas quando ela me entregou o exame e ela falou que estava grávida, eu procurei na minha Bíblia um envelope. E ali eu coloquei o nome naquele envelope. Senhor, se for uma menina, o nome dela será chamada de Axa. Se for um menino, ele será chamado de Caleb. E aqui vai o dízimo dele, Senhor. E peguei um dinheiro e coloquei no envelope. A minha filha Axa hoje está no 6º período de faculdade, faz psicologia, tem 19 anos. Mas há mais de 19 anos que ela dizima na casa do Senhor. A minha caçulinha tem 13 anos, está da minha altura. A minha mais velha é menorzinha. E o que acontece? Assim aconteceu com ela. Quando a minha esposa engravidou dela, eu falei para o Senhor, disse, Senhor, peguei o envelope do mesmo jeito. Se for uma menina, será chamada de Radassa. Se for um menino, será chamado de Caleb. E coloquei o dízimo. A minha filha hoje está com 13 anos, no dia 20 de novembro, ela completa 14 anos de idade. Começou a pregar aos 11. Aos 11 anos de idade, ela já tem um ministério chamado Escolhi Esperar, que a maioria de vocês aqui já ouviu falar. Amém? Ela começou vendo isso no YouTube, depois pediu para mim comprar livro, e eu comecei a comprar, e ela foi lendo e montou,
E às vezes ela está pregando ali para 20 adolescentes. Não são muitos, mas para uma criança de 11 anos, você ouvir de uma criança, como a primeira reunião dela, eu perdi o vídeo, porque o filho de Satã levou meu celular. Eu perdi o vídeo. Então, o que acontece? Mas ela gravou, e uma das coisas que mais eu decorei foi quando aquela garotinha, com 11 anos, ela falou para as meninas, dizendo, moça, dá um presente para seu marido quando casar. Eu disse, eu quero ver que presente é esse. Ela disse, dê a sua virgindade. Como pode uma criança com 11 anos falar isso? E é esta geração que Deus está esperando que nós façamos. O Senhor quer que nós transformemos esse mundo, amados irmãos, que para muitas pessoas são de dor e de tristeza e de amargura, em um mundo melhor. Eu ia trazer para os amados uma outra palavra, mas quando o pastor me alertou, falando para trazer uma palavra direcionada à família, eu tive que mudar e que o Senhor nos abençoe. Amém? Então, amados, que possamos sair deste lugar poderosamente, amém? Portadores de uma consciência responsável na importância da preparação de descendentes. Eu e você estamos sendo convidados, não só hoje, porque vocês, para a glória de Deus, têm pastores preparados, amém? Homens inteligentes, e eles já vêm pregando isso para você, já vêm ensinando isso para você, que nós precisamos a cada culto, que sairmos daqui, precisamos sair para preparar uma geração, uma descendência bendita. Essa geração, para quando chegar em casa, alguém falar que meu filho é uma bênção. Ah, mas olha, você não sabe com que ele estava andando. O meu filho é uma bênção. Não adianta você abrir a boca e maldizê-lo, amaldiçoá-lo. É necessário você abrir a boca e começar a profetizar palavras. Afinal de contas, tu é boca de Deus. E você sabe que problemas, dificuldades, todos nós passamos. Quem é que não passa por algum problema, por alguma dificuldade? Eu profetizo, eu oro. Amém? Para que as minhas filhas casem virgem. Além de orar, até hoje, eu levo a minha filha na faculdade, às vezes vou buscar quando dá tempo, mas elas, todo dia de manhã, eu levo na escola, vou buscar na escola, a minha faz um estágio lá em Caetés, a mais velha, levo em Caetés, de 7 da manhã, às 11 horas eu a trago, deixo em casa, já vou no paróquia onde a filha do pastor aqui estuda, já pego a minha caçulinha, já deixo em casa, já espero mais ou menos 1 hora, a outra descansa um pouquinho, às 13 horas, 1 da tarde, já levo para facho, e às vezes quando eu vou resolver outras coisas, fico na casa de algum colega queimando um pouquinho do tempo, para de volta trazer a minha filha para casa. Porque às vezes ela passa mais de 1 hora para chegar aqui em Arthur Lundgren, quando espera por ônibus. Amados irmãos, eu faço isso. As minhas filhas precisam, na verdade, ver. Elas precisam ver que elas podem contar com o seu pai. E que quando eu abro a minha boca é para dizer que as minhas filhas são benditas. Elas vieram ao mundo não para praticar o que eu pratiquei. Amados, nossos filhos não podem passar por aquilo que um dia nós passamos. Quando eu digo isso, me perdoe falar, se eu ia para a mesa de bares, as minhas filhas não vão passar. Perdão, se um dia eu frequentei motel, em nome de Jesus, minhas filhas não frequentarão, porque elas fazem parte de uma geração bendita, e eu não vou esperar que professores eduquem, eu não vou esperar que pastor ou nada eduque, a não ser a própria palavra. Eu, como pai, eu tenho responsabilidades. Amém? A mãe tem responsabilidades. Quando você, amados irmãos, você deixa seu filho fazer o que quer, você está colocando uma chave de um carro na mão dele, sem ele ter praticamente prática ou habilitação. Se ele dirige melhor do que Ayrton Senna, mas se não tem uma habilitação, saiba, você está errado. E se algum problema acontecer, pastor, não fala uma besteira dessa, tá falando, tudo bem, amados, eu estou pregando a palavra. É responsabilidade sua, é responsabilidade nossa. Eu peço perdão à pastora, eu não vim para trazer doutrina, foi o pastor que me incumbiu trazer uma palavra. Para ser uma geração bendita, precisamos que entrar na rota. Amém, amados? Amados, entenda, diga para seu irmão aí, diga para ele, existem caminhos
porque só os intrépidos caminham. Você está entendendo? Tem caminhos, irmãos, que tem painho, maninha, sabe que o filho está fedendo a cachaça, está com olho de maconheiro mesmo, cheio de crack, e ele particularmente não chega para o filho. Às vezes o filho, amados irmãos, força o pai ou a mãe, até mesmo na igreja, o filho quer colocar o pastor contra ele, e o pai, já estou com raiva do pastor, ele não podia fazer isso com o meu filho. Amados irmãos, eu vou falar para você, ore ao Senhor para que seus filhos se tornem chaveirinhos do seu pastor e da sua pastora. Aquela moça que está ali, ela, eu acho que, não sei se depois, se ela me conheceu já como pastor da Quadrangular, mas eu não largava meu pai na fé. Limpava o sapato dele, às vezes dava, não era bajulando não, irmãos. É porque um dia eu aprendi na palavra, em Salmo 105, versículo 14, 15, 16, que quando eu vos mandei de uma nação para outra nação, de um reino para outro reino, eu repreendi a reis e a nações, dizendo, não toqueis os meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. E o versículo 16, ele fala que o Senhor chamou a fome sobre a terra. Irmãos, isso é sério. As pessoas não têm o que fazer, falam de pastor. As pessoas não têm o que fazer, são influenciadas pelo mal, para falar mal da pastora, culpando o ministério. Não faz isso, amados. O hospital da alma é esse lugar aqui. Não há, onde houver pessoas, não há perfeição. Diga para seu irmão, diga, há alturas. Amém? Diga para eles, existem alturas que só os intrépidos alcançam. Mas se você quiser que seus filhos sejam de geração bendita, onde eles chegarem e as pessoas falarem bem deles, amém? Eles vão bendizer o seu nome. Mas se as pessoas criticarem, falarem mal deles, vão falar através do quê? Vão liberar palavras amaldiçoadoras. Quando na verdade essa geração precisamos mudar. Nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos agir diferentes. Amém? Glória a Deus. Diga para seu irmão, Senhor Jesus. Isso agrada a Deus? Mas diga para ele assim, diga, irmão, existem sacrifícios que só os intrépidos consagram a Deus. Diga para eles, existem sacrifícios a Deus que só os intrépidos oferecem. Amém? Mas ofereçam a Deus. Amém? Eu nasci, cresci embaixo do chicote. Quando eu saí da barriga da minha mãe, já levei palmadas. Amém? Meus pais faleceram cedo. E eu nunca nego de onde vim. Nasci nas brenhas, dentro do mato mesmo, onde se a gente visse um carro a 1 quilômetro, nós nos escondíamos. Era uma situação triste. E quando eu vim morar na cidade, eu nunca andei com pessoas que tivessem algum vício, por exemplo, maconha, crack. Eu não andei, eu estou falando porque eu fui treinado desta forma. Os meus pais não falavam de drogas porque eles também não sabiam. E se sabiam, não passaram. Até porque na cidade de onde vim não existiam essas coisas. Hoje não, meu irmão, é feito água, onde você chega tem. Então, queridos irmãos, somos muito fracos, irmãos, quando o assunto é preparação de descendentes, pois somos muito agora, hoje, somos muitos este momento, amém? Somos consequentes. Agora, isto precisa ser minuciosamente, amém? Isso precisa ser minuciosamente estudado e consertado. Eu coloquei aqui, é porque não ficou legal aqui. Também não é mensagem de internet, não. Foi pronta para você mesmo. Amém? Glória a Deus. Então, uma verdade, amados. Não nos importamos muito com o que aqueles que descenderem de si mesmo, ou seja, eles acham que o que aprendeu no passado, eles acham que, na verdade, os filhos não vão passar. Meus irmãos, olha, hoje nós temos diante do Senhor a palavra do Pai, que nós podemos colocar em prática. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, amém,
capítulo 12, versículo 2, se você puder abrir. A Bíblia diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O versículo 3 ele fala: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor chega para Abrão, amém? Abrão quer dizer pai exaltado. Muitas vezes nós nos exaltamos com os nossos filhos. Muitas vezes praticamos coisas ou fazemos coisas que até ele discorda. Mas mais tarde ele vai descobrir verdadeiramente o que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor, mais tarde, ele pega o nome de Abrão, de pai exaltado, e troca o nome dele para Abraão. Amém? Abraão quer dizer fonte, quer dizer nascente, quer dizer origem. Abraão quer dizer pai de multidão e grande pela sua nobreza. Abraão se transformou nisso. Mas Abraão queria ser, Abraão queria ter, Abraão queria fazer algo que ele via seus escravos fazerem, brincar com seus filhos. Mas o Senhor abençoou Abraão. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor ela nos enriquece, e ela não nos acrescenta dores, e Deus deu para ele Isaque. Amém? Então hoje, irmãos, muitos de nós somos o que a vida nos fez ser. Não havendo projeto de nossos antepassados para a nossa chegada, chegamos sem sermos benditamente desejados por nossos bisavós, pelos nossos avós, chegamos às vezes, quem nos trouxe não fez muita questão de termos chegados. Eu mesmo, irmãos, eu acho que o meu primeiro berço foi um caçoar. Você sabe o que é isso? Algumas pessoas sabem. É uma coisinha que carrega palma, que carrega lenha, que carrega comida de animais, feita de cipó. Era tirado do mato e feito, era um caçoazinho assim. E eu achei engraçado que quando a minha filha nasceu, minha esposa foi lá ali no bairro São José, ou foi aqui em Casa Amarela, e vendia lá uns balaios, e fazia umas almofadas, e fazia uma coisinha, não sei nem o nome daquele negócio, para colocar a criancinha dentro. E eu disse: mas rapaz, eu não acredito, que até a minha filha vai ter que passar por isso. E agora, só que o dela era muito bonito, muito cheiroso. O meu não, meu amigo. Eu não conheci nem médico. Quando eu nasci arrancado de dentro do bucho da minha mãe pela parteira. E vivi lá muitos anos. De onde eu nasci, fica a 120 quilômetros daqui, onde eu nasci. Então, queridos irmãos, o que acontece? O Senhor, na verdade, Ele planejou a nossa vinda e a nossa chegada. Você sabe quantas mães mataram seus filhos? Esses dias me mandaram um vídeo, uma mãe, ou seja, alguém com um fetozinho na mão, bem pequenininho, tamanho de um passarinho, irmãos. Mas mexia as perninhas, mexia os bracinhos, mexia com a cabeça, um feto pequenininho assim na mão. E você talvez já conhecia alguém que matou algum profeta, matou algum prefeito, algum governador dessa forma. No passado usava algumas pílulas ou chá de alguma coisa, que eu não quero falar nomes aqui, para poder colocar para fora. Amados irmãos, precisamos bendizer a nossa nação, precisamos bendizer os nossos filhos, precisamos bendizer os nossos netos e netas, precisamos abençoar a nossa família, precisamos ser boca de Deus, precisamos fazer coisas que os nossos antepassados nem nos ensinaram e nem fizeram. O que é que precisamos fazer? Meus irmãos, existem batalhas que só os intrépidos vencem. Então você precisa vencer a cada dia. Estava conversando eu e a minha filhinha, e eu falava para ela, a gente conversando, Davi teve um dia que ele estava lá pastoreando as ovelhas, e Davi, ele de repente viu um barulho, não sei no mato, não sei no capim, e ele vai lá olhar, era um leão que estava chegando. Era um garoto. Mas a pureza, a santidade nos leva a fazer coisas, irmãos, impossíveis.
mas nós fomos chamados para fazer o impossível também. Jesus disse que se nós crermos nele, não vamos fazer só o que ele fez, vamos fazer também muito mais do que ele fez se nós crermos. Amém? Então, mas de repente Davi vai lá e ele mata um leão. E eu falei para minha filhinha de outro dia ele estava lá trabalhando, elas conhecem como você também conhece. Mas a gente às vezes tem algumas ideias e fala. Ele estava lá trabalhando, tomando de conta do rebanho do Senhor, o rebanho do Pai, e de repente, quando ele olha aquele barulho, quando ele olha era um urso. E ele vai lá, pega o urso, não foi fácil, mas o Senhor Todo-Poderoso fez algo, não sei explicar como, amém? Mas no sobrenatural do Senhor ele vai e mata o urso. Ou seja, todos os dias, eu e você, a gente sai, irmãos. Os nossos filhos não sabem o preço que foram pagos para eles chegarem onde eles já chegaram, onde eles estão. Eles não sabem quanto custou a roupa que eles vestiram ou a roupa que eles vestem. Eles não sabem o preço daquela escola que você paga para ele. Ele não sabe o que você faz, as humilhações que muitas vezes você passa lá com o teu patrão, lá com a tua patroa, às vezes você é dono do seu negócio, mas também passa por alguns desesperos por causa do cliente ou por causa do seu fornecedor. O seu filho não sabe, mas mesmo assim a gente continua bendizendo a ele, dizendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para todo sempre, que o melhor de tudo, todo dia você mata um urso, você mata um leão, mas qual o resultado? Você nota? É que você não morre. Amém? Quem consegue matar um leão, irmãos? Só nós. Amém? Então, queridos irmãos, nós precisamos, em nome do Pai, entendermos que descendência é coisa séria. Nossos descendentes precisam ser projetados, desejados em oração. Quando nós desejamos os nossos descendentes em oração, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, que eles precisam ver a gente buscar a Deus. As minhas filhas, toda noite, quando vão dormir, ela vê esse matuto de joelhos na sala, orando. Toda noite. Às vezes tem coisas em nossas vidas que só precisa chegar o tempo para nós desenvolvermos. Porque Deus, Ele nos trata em particular, irmãos. Cada um Ele trata da sua forma, do seu jeito. Não pense que todos os pastores são iguais. Que todos os obreiros são iguais. Que todos os levitas são iguais. Nem seus filhos são iguais. Não é verdade? Mas o Senhor que é poderoso, Ele quer que nós venhamos todos os dias acobertar os nossos filhos, colocando sobre eles um manto de visibilidade, para que nenhuma obra ou artimanha de Satanás venha atingi-los. É da vontade do Pai que nós façamos isto. E de que forma a gente vai fazer isso? Se você verdadeiramente quer mostrar para seus filhos, sempre o segredo é Mateus 6:33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É ser justo quando tiver que ser justo. Amém, amados? É fazer aquilo que a palavra de Deus nos ordena que façamos. É buscar ao Senhor para que os nossos filhos vejam que nós somos descendentes de um Deus poderoso, que somos filhos do fogo, que somos resistentes, que somos persistentes. Amém? Você vê Davi aí naquela batalha toda, mas você sabe que Davi, amados irmãos, ele foi ungido pelo Todo-Poderoso, como eu e você foi. Mas Davi foi ungido como servo de Deus. Eu e tu, nós somos ungidos como filho. Temos direito, temos promessas. E é da vontade do Senhor que nós alcancemos. É da vontade do Senhor que nós alcancemos alturas, porque somos intrépidos. Amém? E Davi, amados irmãos, nós podemos tirar algumas lições na vida de Davi. Davi, primeira coisa, era um garoto que ele tinha objetivo. Davi, quando ele estava no pasto, de repente alguém chegava para ele e dizia: Davi, o rei está endemoniado. Davi não perguntava, e eu com isso? Davi pegava a harpa dele, suadinha, suja de capim, corria lá na casa do rei, e quando chegava lá ele olhava
aquela casa bonita, aquele patrimônio que ninguém tinha. E ele olhava assim, que casa, e ele tocava, o rei ficava liberto. Ele dizia, casa tão linda, a minha casa não é nem comparada isso aqui, mas eu tenho o Espírito Santo, e ele está cheio de demônios. A Bíblia diz que é melhor um bocado seco, minha irmã, do que uma casa cheia de contendas. Existem muitos casamentos sendo destruídos, porque muitas vezes está faltando buscar juntos, o caminhar juntos. Está faltando o diálogo. Está faltando, amados irmãos, muitas vezes, eu até falo para minha esposa, às vezes para minha esposa, eu falei para a senhora lá, junto à minha filhinha, caçulinha, e eu falando, a gente conversando sobre casamento, e cada um presta a sua queixa, e eu falei, verdadeiramente, acontece. Acontece muitas vezes, o cara chega cansado, ele chega fadigado, com problemas, com muitas dificuldades, sabendo que o salário é aquele mesmo, e que tem inúmeras contas a serem pagas, que o filho está pedindo, falando para ele, pai, o computador pifou, a menininha chega, pai, tem que comprar um sapato novo, pai, tem que comprar um caderno de 15 matérias, pai, tem que fazer isso. Aí quando ele chega em casa, tem um balcão que parece o balcão da Receita Federal. A esposa, epa, aqui primeiro, tem que comprar isso, comprar isso, comprar isso, comprar isso, comprar isso. O cara já chega, meu amigo, virado na bênção, e ele tem que passar por aquele balcão. Precisamos mudar algumas coisas, irmãos, porque na hora da raiva liberamos palavras que atrofiam o crescimento da casa. Muitas vezes nós liberamos palavras que ficam trazendo uma fedentina estranha para as paredes de dentro do nosso lar. Nós precisamos mudar, irmãos. E na verdade, o que é que precisamos fazer para mudar? A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas para a vida. Nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia diz no livro de João 13, 15, que porque eu vos dei exemplo, para assim como vos fiz, façais vós também. Precisamos ser exemplo, precisamos ser modelo. Precisamos fazer Filipenses 13:15, que diz, ser depois meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado de fazer segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. O apóstolo Paulo chama a atenção, amados de Deus, daquele povo que servirá ao Senhor, no livro de 2 Timóteo 4:12, quando ele diz assim, porque alcancei misericórdia, para que mim que sou o principal, Jesus, para mim que sou o principal, alcançasse toda a longanimidade, para o exemplo daqueles que havia de crer nele quem? Jesus, amém? Para a vida eterna. Pessoas querem crer em Jesus, mas eles querem um espelho, eles querem ver um modelo, eles querem ver alguém, mas eles querem ver alguém que tem a boca de Deus. Pessoas que quando caminhar, quando estiver andando, ande como Jesus andou, fale como Jesus falou. Pessoas que pensem como Jesus pensou. Pessoas que exalem o bom cheiro de Cristo. Que negue-se a si mesmo para fazer a vontade da palavra. Amém? Por isso, irmãos, que a geração bendita, ela tem que surgir. Amém? Então, queridos, precisamos gerar os nossos filhos no mundo espiritual. Precisamos olhar hoje para os nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, e sonhar com eles, herdando a bênção de Deus em seus dias. Para isto, é preciso ouvir Deus. De que forma você vai ouvir Deus, se você não orar? É preciso ouvir Deus, orando ao Senhor. E a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, que devemos buscar realmente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos seja acrescentado. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, entender e compreender que quando nós buscamos a Deus, os milagres vêm, as coisas acontecem. Amém? E uma das coisas que eu posso falar para os amados é que nós precisamos gerar uma descendência bendita. Esta descendência bendita, irmãos, tem um preço. Não temos descendentes benditos se não gerarmos, se não assumirmos responsabilidades com eles. Nós temos que assumir responsabilidades.
mostrar para eles que eles precisam ter responsabilidades. Amém? Se nós não mostrarmos, eles crescerão irresponsáveis. E o mundo já está cheio de irresponsáveis. Nós precisamos tomar uma atitude como pais, como mães, como evangélico, como evangélica. Amém? Como pessoas que creem. Precisamos nos mover desta forma. Precisamos agir, irmãos, para que a bênção do Senhor venha sobre as nossas vidas e nos alcance. Nós precisamos fazer isso. Amém? A Bíblia diz, no livro de Isaías 55:6, que precisamos falar isso para eles. E buscai, a Bíblia diz o quê? Buscai o Senhor enquanto invocai. Mas para isso você tem que orar. Você tem que buscar ao Senhor. Amém? Olha, irmãos, não teremos filhos para a calamidade. Diga amém. Não podemos permitir, irmãos, que a impiedade deforme os nossos descendentes. Nós não podemos permitir, irmãos. Precisamos chorar por eles. Precisamos clamar por eles, porque eles surgirão. Ah, pastor, eu ainda vou casar. Amém. Aleluia. Ah, pastor, sou casado há tantos anos. Glória a Deus. Amém. Ame sua esposa. Zele por ela, cuide dela. Amém? Às vezes o camarada tem muitas vontades, mas não tem condições. Mas honre segundo suas forças. E vivam felizes segundo as vossas condições. Amém? Ah, mas eu queria igual ao vizinho. Irmão, você não sabe o que o vizinho passa. Você não sabe o que ele faz para ter o que ele tem, para possuir o que ele tem. Mas eu conheci esse cara, era pobre e miserável. Eu sei. Aprendemos isso, acho que em 2010, nós aprendemos um livro do Mike Murdock, ele dizendo, se você... Eu e o Will estava passando, o Will mandou mensagem para mim do programa, Will, e ele falou a respeito, se você quer ter algo que nunca teve, faça o que você nunca fez. Precisamos tomar atitudes, irmãos. Em 2010, 7 anos eu lembrei. Precisamos, irmãos, tomar atitudes. Amém? Então, querido, para que uma descendência bendita surja sobre a terra, homens e mulheres de Deus precisam agir sabiamente com a geração que encontra mais perto deles. Não podemos perder a chance de ter uma descendência bendita. E quando olharmos para alguém sendo benditos, vamos dizer, eu tive participação naquela vida. Amém? Sabemos que não é fácil, mas vai chegar. Nosso investimento agora, irmãos, responderá positivamente em nossos descendentes. Nossa consagração a Deus hoje fará com que a nossa descendência seja bendita sobre a terra. Não geraremos uma descendência bendita se não espalharmos a bênção como sementes desta geração. Dessa descendência, se nós não semearmos uma semente gloriosa, uma semente poderosa, nós aprendemos, irmãos, que a única voz que o futuro obedece é a semente. Se você plantar, você não vai colher. Se você não semear, você não vai colher. Eu antes, novo convertido, ainda muito jovem, eu disse assim, para uma pessoa, disse, não, acho que se alguém planta R$1, vai colher igual aquele que planta 10. Não é, eu disse, meu pai, depois eu parei para pensar, pouco tempo depois, como é que eu falei uma coisa dessa? Como é que o matuto do interior, o matuto das Brenhas, que plantava 1 hectare de terra em um lugar, não colhia igual aos 10 hectares que plantávamos em outro lugar? Ah, mas se você planta 1 hectare de terra, não espere colher igual ao seu vizinho que semeou 10. O dízimo do irmão são 500, em nome de Jesus, 600, 700, R$1.000. O cara dizima R$50 por mês e ele fala, vou colher igual, irmão, em nome de Jesus, um dia. Quando você semear. Porque existem pessoas, irmãos, que não semeiam. Existem pessoas que eles negligenciam e eles acabam não semeando. Eu nunca me esqueço. Uma vez eu fui ministrado por um cidadão e ele me falou, e ele falando, eu fui ministrado por ele, eu acho que umas 4 vezes. E uma das vezes ele disse que uma vez Salomão chegou
o profeta e disse: olha, eu quero consagrar algo para Deus, mas eu quero consagrar algo grande, eu quero consagrar 100 bois. Aí o sacerdote disse para ele assim: olha, alguém já fez isso. Então eu quero consagrar 200. Ele disse: teu pai já fez isso. Então eu vou consagrar, sabe quanto? 500. Ele disse: eu não lembro. Mas você poderia fazer melhor. Ele disse: eu vou consagrar 1000 bois ao Senhor. Irmãos, quando Davi oferecia aqueles sacrifícios a Deus, era interessante que você vai ver isso também quando os camaradas faziam os sacrifícios, sacerdotes e outros personagens, como Samuel, não é? Você vai ver quando Elias, ele fez o holocausto lá, e quando o Senhor recebia, eles ofereciam, o Senhor lá em cima, ele recebia como aroma suave em suas narinas. Amém? Mas o que é que eu aprendi com a oferenda de Salomão? Que quando Salomão, pastor Will, foi consagrar o templo, ele fez uma oferta para Deus tão poderosa de 1000 bois, que Deus não esperou receber em cima, ele desceu para pegar embaixo. De tão grande que foi a oferenda. Amém? A casa se encheu com a glória do Senhor. Irmãos, nós podemos oferecer mais do que oferecemos para Deus. Amém? Precisamos honrar ao Senhor. Precisamos ser fiéis ao Senhor em tudo. No meu dízimo, na minha oferta, precisamos ser fiel naquilo que eu vender, naquilo que eu ganhei. Tem pessoas, às vezes, falam: eu vivo numa vida tão miserável que eu só ganho R$270, e assim mesmo é de Bolsa Família. Pega R$27 e entrega para o Todo-Poderoso, que Ele pode mudar a sua sorte, e em algum tempo você está recebendo aí R$2.700. Você vê a história de Neymar. Neymar começou dizimando R$40, depois foi para 400, depois foi para 4.000, eu sei lá quanto é o dízimo daquele cara hoje. Há 4 anos atrás, pastor Will, ele foi fazer uma propaganda. Ah, meu pai, abre essa porta para mim. Ele foi fazer uma propaganda e o cara, além do dinheiro, ele ganhou um ônibus blindado. E ele fala para a mãe dele: eu não vou andar de ônibus, mãe. Aí deu para a igreja que a mãe dele congregava. Por isso, irmãos, que essa geração bendita tem que partir da nossa boca. Amém? Abre a tua boca, fala, porque Deus vai fazer. O servo de Deus terá, irmão, sua descendência bendita. Servir a Deus é um requisito para que a descendência seja abençoada, pois com tais servos Deus faz aliança bendita. Deus assume responsabilidade. Deus assume com aqueles que decidem ser verdadeiros servos do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu preciso pegar o meu coração e mudar. Davi, eu estava falando de Davi em Salmos 51:10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Com esse coração puro, tu vai gerar uma geração poderosa. Uma certa vez eu estava conversando com um colega, e eu falei para ele, nunca mais eu me esqueço disso. Esse cidadão hoje, para a glória de Deus, ele tem uma igreja, eu acho que já passa de 500 pessoas. Ele está nessa igreja, eu acho que fazem uns 7 anos. Ele deve ter mais de 500 pessoas, pastor. Mas a vida dele antes era uma vida meia... só a graça. E eu falei: meu irmão, você nunca ouviu dizer que quando um sacerdote, ele adultera, ele mata uma geração de profetas? Quando alguém adultera, meu irmão, ele mata uma geração de profetas. Eu quero chamar a sua atenção para lhe dizer, amados irmãos, que viver em sinceridade, em honestidade, principalmente em fidelidade à esposa e ao esposo, é algo glorioso. Eu digo isso porque eu tenho 22 anos de casado, vou completar agora bodas de porcelana, 22 anos, e eu posso dizer abertamente, falar: eu nunca traí minha esposa. Ah, mas porque o senhor é pastor? Não é porque é pastor não, amados. O temor do Senhor, quando adentra em alguém,
e você deixa isso ser usado, eu não estou falando porque eu estou pregando aqui não, porque Satanás conhece a minha vida e Deus conhece a minha vida. Eu não vou falar que ninguém aqui conhece a minha vida porque não conhece. Quem conhece é minha esposa. Você pode me ver na rua, conversar comigo, mas o meu testemunho genuíno, quem fala é a minha esposa, minhas filhas. Que um dia desse ela foi pregar em um evento em igreja batista, e ela ministrando lá a essa 19 anos. E ela disse, quando eu casar, amados, eu vou querer um homem igual ao meu pai. Eu digo, meu pai, tem misericórdia. Precisamos mudar, irmãos. Eu já estou terminando. A descendência bendita, irmãos, é gerado por gente justificada diante de Deus. Quem é justo aqui? Amém? Olha, amados, Davi, ele foi ungido por Samuel. Mas Davi, quando eu estava falando para os amados, Davi, ele tinha um objetivo. Para Davi chegar onde ele chegou, irmãos, eu falei para os amados que ele ia na casa do rei. Chegava na casa do rei, ele via o rei comendo lindos pratos. Ele dizia lá, lindos talheres. Ele dizia, lá em casa, a gente tudo come com a mão. O prato é de barro. Ah, mas não tem problema. Lá tem adorador. Aqui tem gente cheia de demônios. Que era o próprio rei. A gente vê Davi saindo de lá, vai para o pasto trabalhar, fica feliz, e o Senhor dá salmos para ele. Daqui a pouco ele é chamado, vai para a casa do rei, chega lá o rei com aquela mordomia, uma mesa daqui até lá embaixo, arrodeado de príncipes e princesas e outros cidadãos nobres, e ele dizia, o cara que promove isso não tem o que eu tenho. Eu estou lá, mas ele é cheio de demônio. Amados irmãos, muitas vezes nós queremos ser pessoas que nós não sabemos o que ele é ou o que ele passa. Mas Deus quer transformar você naquilo que você almeja ser. Deus, na verdade, quer dar para você aquilo que o seu coração deseja ter. Davi, ele tinha um objetivo. Davi dizia, um dia eu quero ser rei. Mas como ser rei se eu não tenho descendentes de rei e rainha? Não tenho descendentes. Ele disse, espera aí, mas se Saul eu também posso ser. Amém? Davi tinha um objetivo. Para Davi alcançar o que ele queria, Davi tinha um objetivo. Davi era exclusivamente de Deus. Eu pergunto a você, você que aceitou Jesus, você é exclusivamente de Deus? A sua vida verdadeiramente pertence a Ele? Você verdadeiramente, que quando você entra no carro, não é carro material não, e Jesus entra no volante, você fica dando palpites na direção que ele tem que ir, ou você deixa guiar? Hã? Davi era exclusivamente de Deus. Terceira coisa, Davi, ele só usava as armas de Deus. Tu vais só expulsar capeta, demônios, se for com esta palavra. Se for exclusivamente com a arma do Senhor. Quarto, Davi, ele tinha propósito. Quais são os seus propósitos? O que você almeja? A Bíblia diz em Provérbios 4:12 e em Provérbios 16:25 que há caminhos que aos olhos do homem parece bonito e perfeito, mas o final dá em cabos de morte. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta da boca. Em Provérbios 16:9, fala que o coração do homem tem muitos caminhos, mas é o conselho do Senhor que permanecerá. É Deus que deve dirigir os passos. Provérbios 19:21 é que fala que no coração do homem há muitos desígnios, há muitos propósitos, mas o desígnio do Senhor, o conselho do Senhor permanecerá. Ele não vai mudar. Quer entrar em linha? Você entra. Se não quiser, você faz suas escolhas. É você que decide ser o que você quer ser. Não venha culpar Deus pela sua escolha que você fez ontem. Não venha falar, não, mas meu filho, eu sirvo ao Senhor. Mas do seu jeito. Não vai funcionar. Quinta coisa, irmãos. Davi, ele era um garoto de bons pensamentos. Ele tinha um desejo tão grande de ver a nação dele abençoada.
surge a oportunidade agora de Davi aparecer. Davi vivia no pasto, tocando harpa, tomando de conta das ovelhas, que, na verdade, pastor, quando você me convidou, eu ia ministrar sobre ovelha. Essa era a palavra. Aí, o que acontece? Davi tocando ali, criando hinos, fazendo salmos, o Senhor operando na vida dele. Agora, ele, almejando o dia ser rei, começou a surgir a primeira oportunidade. Surgiu a oportunidade de matar o gigante. E Davi ficou olhando no meio, ninguém quis ir. Disse, já não vai ninguém, ninguém vai? Então vai eu. Ninguém quer lavar o banheiro da igreja? Oxe, eu lavo. Ninguém quer limpar o chão? Eu limpo nem que seja com a mão. Quando eu me converti, a primeira vez que eu vi esse teto assim, com esse forro, foi na igreja que o pastor Will já conhece, que o pai do pastor Will, a gente congregava junto, nós fomos diáconos juntos, e quando eu fui ser pastor, eu fiz 3 anos de curso de obreiros. Em 2001 eu fui ministro do Evangelho, e hoje eu não faço mais parte do outro ministério. Não faço mais parte. O pastor Will conhece a história. Então, o que acontece, amados irmãos? Era lá muito grande, lá pegava 800 pessoas sentadas, e às vezes eu olhava o teto, eu lembro de uma vez que fez isso, eu vi que estava muito mofo, eu subia com um pano, botei umas coisinhas lá e comecei, meu irmão, haja abraço, limpar aquele teto. Ia na casa do pastor, às vezes faltava água, e eu arregaçava as mangas, começava a puxar a água do poço para encher a caixa d'água dele. E era casa pipoco, viu, irmãos? A casa dele hoje, essa casa que eu estou falando lá, eu acho que é 1.200.000, o valorzinho dessa casa. Carregando água, muitas vezes, lavando o banheiro. Quando eu passei a ser recepcionista, que ele me convidou, às vezes ele estava orando lá, e às vezes tinha mulheres ou homens, às vezes que abria a boca, vomitava, às vezes sangue pelo nariz, já ia correndo para pegar pano, limpar aquilo ali. Feliz da vida, porque não estava trabalhando para homem nenhum. Eu estava trabalhando para o Todo-Poderoso. Então, quando a gente faz algo na obra de Deus, eu estou sendo, irmãos, subindo em uma catapulta que amanhã vai me lançar para coisas grandes. Amém? O pastor conhece, alguns aqui conhecem, um pastor que um dia começou assim na igreja, limpando e tal. Hoje o salário dele é 40 mil reais. Andando de Land Rover. Ah, pastor, isso também é demais. Não é demais não, quando Deus quer dar, Ele dá quem Ele quer, meu irmão. Não tem isso não, meu irmão. Se Ele quiser dar, Ele dá, meu irmão. Não tem esse negócio não. Às vezes, nós é que não estamos preparados. Primeiro para entender, amém, que o pastor é digno do seu salário. Olha, irmãos, vou falar para você, eu sou pastor há 20 anos. Eu tenho pós-graduação em psicopedagogia. Eu fiz alguns cursos pelo Brasil. Eu conheci pastores prósperos de uma forma tremenda, mas que um dia eram aqueles que limparam a igreja. Ah, pastor, com certeza é o dinheiro da igreja. Eu vou dizer para você, irmãos, eu conheço pastores que nem recebem salário da igreja, mas que andam melhor e vivem melhor do que muitos empresários. O dinheiro que você dá, meu irmão, não é do pastor Will. Todos eles verdadeiramente precisam do salário para manter a família. Se você quer ver seu pastor bem, saiba, pastor pobre, igreja pobre. Então vale a pena investir na vida do seu pastor. Nós aprendemos que existem 3 tipos de terras que nós podemos semear. Primeiro, na casa de Deus. É o melhor lugar para semear na casa de Deus. Segundo, na casa dos meus pais. Terceiro, na vida do profeta, na vida do pastor. Você está falando porque é pastor? Não. Porque meu pai na fé não precisava. Meu pai na fé chegou a ser vereador do Recife, mas às vezes eu dava presentes bons, dava dinheiro, levava para o shopping para almoçar. E olha que eu ganhava uma merrequinha, viu, irmãos? Mas o Todo-Poderoso abençoava. A alegria era grande por poder levar o meu pai na fé no shopping. Ele não tinha condições? Tinha, mas eu ia. Meu pai na fé,
eu posso falar que é milionário, irmãos. Pastor Will conhece, pastor Alex conhece, a esposa do pastor Alex, filha na fé dele, igual a mim. Conhece, milionário homem. Ele já está há 8 anos nos Estados Unidos, na mesma igreja, não é? Então, amados irmãos, eu tive a oportunidade de semear. Eu não vou contar mais histórias, quero terminar dizendo o seguinte, que aquele que for encontrado, irmãos, temente a Deus, terá sua descendência poderosa sobre a terra. Não haverá descendência bendita se não houver homens e mulheres tementes a Deus. Olha, amados, eu me sinto feliz em estar aqui, porque desde quando eu conheço o pastor Fabiano, sua esposa, pastor Will e sua esposa, pastor Alex, sua esposa, meu irmão, você está armado até os dentes. Eu não conheço os demais pastores, não sei quem, se tem mais. Porque, amados irmãos, como é bom nós estarmos embaixo de uma cobertura santa. Amém? Agora, existe cobertura que é o inferno na terra. Por isso, que glorifique ao Senhor no lugar que você está. Amém? Então, queridos, a falta de temor a Deus, são minhas últimas frases, Deus introduzirá na terra uma geração maldita, sanguinária, violenta e poderosa na maldade. Só o temor mudará isso, irmãos. Você sabe, irmãos, que enquanto estamos pregando, existem grupos no Brasil armando coisas para destruir as igrejas. Eu vi o testemunho agora de um pastor que saiu por dentro da mata, pela floresta, para ir para Manaus. E lá o apóstolo deu a oportunidade para ele, um apóstolo nosso lá, e ele contou, irmãos, que a igreja dele é uma das maiores da Colômbia, mas esse cara aí, eu só quero falar Hugo Chaves, o cara que ficou no lugar dele, alguém pode lembrar aí? Pode falar alto. Que eu confesso que eu me dei um branco. Maduro, não é? Como é que é o... Nicolai Maduro, né? Esse cara aí. Irmãos, ele persegue as igrejas evangélicas, tomando carro, tomando templo, tomando terrenos. A igreja dele, ele disse que ele saiu recentemente com pratos na mão, pedindo comida para dar aos filhos. E outra coisa, o Brasil estava caminhando para isso. Nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja. Amém? Nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja. Não estou falando de política. Mas, amados, entendam. Se você já levou um bocado de pipoco nas costas, tu ainda vai confiar, Igual aquela história, pastor, o escorpião doido para atravessar o rio, não podia. Viu um sapo ali, já, seu sapo, dá licença um pouquinho aí, dá para o senhor me atravessar para o outro lado? Tá doido, vou atravessar você? Para você me dar uma ferroada? Não, de jeito nenhum. Mas, seu sapo, eu não vou fazer isso. Você acha que eu vou ser ingrato, tendo essa oportunidade de atravessar o rio? Deixa eu me pendurar em suas costas. Eu vou. E pode ficar tranquilo, pode confiar. Posso confiar? Pode. Ele pulou nas costas do sapo e começou a atravessar. Quando chegou no meio do rio, ele agoniado, meu irmão, deu aquela ferroada no sapo. O sapo deu aquele grito. Ele disse, me perdoe, seu sapo, é porque é minha natureza. Então, mesma coisa, amados. Quer mudar o Brasil? Vamos olhar para frente, amados. Amém? Abra os olhos em quem você vai votar. Então, é hora, irmãos, de família, é hora de gerarmos aos nossos descendentes, é hora de fazer surgir uma geração cheia de Deus sobre a terra. É hora de trazer uma geração adoradora e bendita e tomar, amém? É hora de dizer para o mundo que os filhos de Deus estão sendo gerados. Que Deus possa, com poder e glória, abençoar as nossas vidas. Peço perdão pelo horário. Geralmente eu gosto de pregar, mas tem coisas, às vezes, que acaba nos levando a roubar um pouco de tempo.
Então me perdoe. Fique de pé que eu quero orar por você. Pastor Will, muito obrigado, que Deus te abençoe. Querido Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno e Soberano Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu glorifico o Teu nome por este lugar e abençoo com poder e grande glória cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada adolescente. Senhor, abençoa os 4 cantos deste templo e abençoa a vida desses pastores. Que o Senhor possa com poder e grande glória abençoá-los, protegê-los, livrá-los de tudo que é mal. No nome do Senhor Jesus, fala para o teu povo, levanta o teu povo com ousadia, com coragem, com intrepidez, para gerarmos no Brasil uma geração bendita, para que possamos destruir todos os céus de bronze, todos os céus de impedimentos, arrancar da nossa terra, Pai, santa e abençoada, toda a terra de ferro, tudo aquilo que foi gerado por maldições, por coisas malditas, nós anulamos, cancelamos, destruímos e profetizamos a bênção do Senhor sobre Paulista, sobre Pernambuco, sobre o Brasil. Em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre agradecemos. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Você foi abençoado por essa palavra? Então vamos adorar o Rei Jesus, amém? Feche teus olhos. Aleluia. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te seguir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te seguir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Abra sua boca, levanta a sua voz e declare que o seu lar é do Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Glória a Deus. Amém? Nós estamos no mês da família. Então nesse momento nós vamos levantar a oração em favor de nossas famílias, amém? Então você vai orar pela toda a sua parentela. Se você é casado, você ora pelo seu casamento. Se você ainda tem os seus pais, ora pelos teus pais, pelos teus irmãos. Enfim, por toda a tua família. Entenda que Deus alcançou você, mas o propósito de Deus não é alcançar somente você. Ele tem que começar por um, irmão. Mas o propósito de Deus, quando Ele alcança uma vida, é alcançar você e a sua casa. Você e a sua família. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus tem um propósito. Ele já alcançou você, mas Ele não quer só você. Diga, Ele quer toda a sua casa.
Ele quer toda a sua família. Amém? E você nesse momento vai ser o canal que Deus vai usar. Você vai interceder pela sua família. E aquilo que você orar é o que vai acontecer. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos, começa a levantar essa oração poderosa. Mas ora com fé, meu irmão. Abre a tua boca. Abre a tua boca com autoridade, com ousadia, com fé. Crendo que aquilo que sai da sua boca, crendo que aquilo que você fala é o que vai acontecer. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nesse momento nós queremos apresentar ao Senhor cada família que chegou aqui na igreja, cada família aqui representada. E nós queremos declarar na autoridade do nome de Jesus: todo espírito de contenda bate em retirada dos nossos lares. Todo espírito maligno que queira causar divisão, que queira causar destruição, que queira causar separação, que queira trazer desunião nos lares, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que o nosso lar é consagrado ao Senhor, que dentro da nossa casa só existe legalidade para um Espírito atuar, que é o Espírito Santo de Deus. Todo e qualquer espírito maligno que esteja agindo nos lares, nós repreendemos você agora na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos os anjos do Senhor trabalhando, os anjos do Senhor servindo, os anjos do Senhor trazendo tudo aquilo que nós precisamos na nossa casa, tudo aquilo que nós precisamos na nossa família. Porque, Pai, este é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é alcançar a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Por isso nós intercedemos agora, Pai, por aqueles que estão afastados, aqueles que se desviaram do caminho do Evangelho. Nós declaramos essas vidas voltando para a tua casa. Nós declaramos essas pessoas voltando para a casa do Pai. Aleluia, aleluia. E nós intercedemos, Pai, e abençoamos nossa família. Nós consagramos a nossa família ao Senhor. Nós declaramos a tua bênção em nossa casa. O rabassada rabaxedere bocotoroman abraço dorobacandaramanaya. Roman abraço dorobacandaraman abraço dorobahadarabás. Aleluia! Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia os sentinelas. Sabe, irmão, tem pessoas que chegaram aqui e ouviram essa palavra. E eu creio que a partir de hoje você vai consertar áreas da sua vida. Como que você quer libertação na sua casa se você ainda não foi liberto? Como você quer ver mudança nos filhos? Como você quer ver mudança nos parentes? Se você não consegue se desprender de coisas que te levam ao pecado. Saia daqui nessa noite com uma decisão. Consertar a sua vida. Consertar o seu altar. Aleluia. Aleluia. Porque quando você conserta a sua vida, quando você conserta o seu altar, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vêm até você. Sabe, irmão, nós estamos hoje vivendo um tempo onde pessoas estão procurando as bênçãos. Pessoas estão indo em busca de bênção. Algumas igrejas estão fazendo campanha da bênção. 7 quarta-feira da bênção. 7 sexta-feira da bênção. E tudo é para receber bênção. Mas deixa eu te dizer, alguém aqui quer bênção? Quem aqui quer bênção? Viva a palavra que a bênção vem para você. Se encaixe na palavra. A palavra aqui foi que Jesus disse: o caminho é largo. Não, ele disse: o caminho é o quê? É estreito, meu irmão. Alinha a sua vida à palavra de Deus. A bênção vem até você. Você não precisa correr atrás da bênção. Sabe por quê? Porque em Cristo nós já somos abençoados. Mas se a bênção não está chegando, meu irmão, se a bênção não está vindo, a falha não está em Deus. Quem aqui já comprou algo pela internet? Faz assim com a mão. Quem já comprou algo pela internet? Quando você compra algo na internet, escute isso. Você comprou algo pela internet, você colocou lá o endereço, você já pagou, quer seja num boleto ou num cartão de crédito, já é teu por direito.
já vai sair lá um papel que já pertence a você. Amém? Só que existe um prazo para sair lá do local onde você comprou até chegar na sua casa. Amém? Amém? Então, digamos que esse prazo seja 7 dias. A empresa deu 7 dias para chegar na sua casa. Só que, dentro desses 7 dias, alguém foi lá na tua casa e você não está em casa para receber. Não tem ninguém em casa. O que é que acontece? Volta. Você deu o endereço, mas deu o endereço errado. O que é que acontece? Volta. Amém? Não chega. Mas não chegou porque a empresa está errada. Não, a empresa tem um produto para dar. Quem está me entendendo? Ô, meu irmão, Deus tem bênção para dar a sua vida. Não existe nada errado em Deus. Meu irmão, Deus tem restauração para a tua família. Deus tem libertação para a tua família. Deus tem transformação para a tua família. Não existe nada errado nele. Sabe onde é que está errado? No endereço. Se o endereço não estiver certo, não chega. Quem entende o que eu estou falando? Então nós precisamos alinhar a nossa vida. Nós precisamos consertar. Se tem algum ponto para consertar, irmão, pelo amor de Deus, feche teus olhos em nome de Jesus. Guarde isso. Se tem alguma coisa para consertar na sua vida, conserte em nome de Jesus. Tome uma decisão. Eu vou largar isso. Eu vou acabar com isso. Eu vou pedir desculpa nisso. Eu vou restaurar isso. Eu vou orar. Tome uma decisão, meu irmão. Conserta. E aí você vai ver que depois que você conserta, as coisas começam a chegar na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu já sou abençoado. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você que ouviu essa palavra. Você que ouviu Deus falar com você. E você sabe que você chegou aqui e precisa consertar. Amém? Como consertar, pastor? Aceitando a Jesus. Amém? Olha como é que se encaixa no endereço. A primeira atitude para se consertar no endereço, sabe como é que é? Aceitando a Jesus. Quando você aceita Jesus, você já está no lugar da bênção. O lugar da bênção não é a igreja. O lugar da bênção é Cristo. Não está escrito que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção na igreja. Mas está escrito que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo. Se alguém está em Cristo, uma nova, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Primeiro segredo, está em Cristo. Tem alguém que nessa noite chegou aqui e ainda não está em Cristo, deseja estar em Cristo? Se tiver, você levanta a sua mão onde você estiver, que nós vamos orar pela tua vida. Aleluia. Se não tiver ninguém, que o Senhor te conceda novas oportunidades. Meu irmão, quero agradecer a tua vinda aqui nessa noite. E quero agradecer em especial ao pastor Dorival. Amém? O pastor Dorival, ele é um amigo meu, pessoal. Primeiramente porque ele era amigo do meu pai, né? Então, ser amigo do meu pai é meu amigo também. E eu conheço o pastor Dorival desde 2009. Fazia parte ainda de outro ministério. Ele tinha ido numa reunião nossa, né? Nós fomos apresentados pessoalmente. Ou foi 2008, eu acho. E aí 2009 foi quando iniciou o Ministério IABR, e eu acho que 2010 foi uma das primeiras igrejas fora que eu preguei. Porque a igreja que a gente fazia parte, a gente não podia ir, né? O líder não permitia. A gente recebia convite, mas não podia ir em igreja, né? Em outra igreja. E aí quando a gente não estava mais lá, que estava já nesse Ministério IABR, o pastor Dorival me convidou para pregar lá. Pense numa pessoa que ficou feliz da vida, irmão. Porque era desejo do meu coração pregar em outro lugar, levar essa palavra, mas não podia. E aí o pastor foi uma das primeiras pessoas que me deu essa oportunidade, amém? Então eu louvo a Deus pela vida dele, não apenas pela oportunidade, mas pela amizade que nós construímos. É uma pessoa 100% humilde, né? Muitas vezes já comi lá na casa dele, já jantei lá na casa dele lá. Meu pai também, né? Então assim, é um amigo mesmo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor. Amém? Sei que um pouco dessa palavra de ovelha, que não é bode, amém? E outro dia você vai vir pregar aqui, amém? E o pastor também tem uma palavra que eu gosto muito, quando tiver um congresso de célula que eu chamo ele também, que é aquela palavra dos gaditas. Eu não esqueço mais não, amém? Então diga assim comigo: pastor Dorival, o Senhor é a bênção. Nós te amamos em Cristo. Fazemos parte da mesma família. Diga assim: venha mais vezes. Em nome de Jesus. Amém?
Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse pastorzão. Muito obrigado, pastor. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, querido. Vamos orar, agradecer a Deus. Sim, domingo tem o nosso batismo, amém? Quem aqui vai para o batismo? Nós estamos na expectativa aí para batizar 50 pessoas. O número já está perto. Pela quantidade de pessoas que já me passaram, o número está perto. Eu acho que já tem mais de 40. Nós estamos crendo para batizar 50 pessoas. O ônibus vai sair daqui da igreja de 8 horas da manhã. Então você que vai de ônibus, dá uma segurada aí, pessoal do louvor. Presta atenção nesse serviço aí, gente, que é importante. O pessoal está aí atrás, me ajuda aí, diaconato. É o seguinte, domingo o ônibus sai de 8 horas e o ônibus só tem vaga para 70 pessoas. Então o que é que acontece? Pastor, pode ir mais de 70? Pode. Mas você precisa dar o nome. Quem vai no ônibus precisa dar o nome ao líder para passar palestrando ainda hoje. Por quê? Se você chegar aqui no domingo, não deu o nome, chegou aqui no domingo, eita, quero ir no ônibus. Mas se já tiver 70 pessoas, infelizmente não vai poder ir. Então eu preciso que você dê o nome antecipadamente. Porque se passar de 70, digamos, tiver 80, a gente vai alugar mais uma Kombi. Então vai um ônibus e uma Kombi. Se tiver 100, a gente vai alugar um outro ônibus. Quem está entendendo? Então, mas isso a gente precisa saber antecipadamente. Não vai dar para você chegar na hora. Eita, cheguei na hora, eu vou. Se não tiver vaga mais no ônibus, infelizmente não vão poder levar. Você vai ter que ir no mototáxi, no Uber. É aqui perto, na BR, mas a gente quer fazer algo de forma organizada. Mas às vezes o que nos impossibilita disso é simplesmente só a pessoa dar o nome. O líder fica no pé, deu o nome, vou ver, não sei o que, deu o nome. Amém? Então o local custa R$10. Criança até 4 anos não paga. Crianças de 5 a 10 anos paga R$5, a metade. E o ônibus é R$6, ida e volta. Ok? Quem entendeu, diga amém. Vai ser um dia abençoado, amém? Um dia na presença do Senhor. Não vai ser apenas o batismo, vai ser um dia de lazer. Eu já ouvi falar de pessoas que não vão se batizar. Ah, não vamos batizar, não vou não. Não, querido, faço não. É um dia de lazer com a sua família espiritual. Só algumas pessoas disseram amém, eu vou falar de novo. É um dia de lazer com a sua família espiritual. Eu acho que muitos aqui já fizeram isso. Eu, quando era crente, domingo, era muitas comunhão. Mas com bebida, prostituição, que acabava em briga. Amém? E estava lá no meio. Fazia a maior festa. Ia atrás de pessoas para ir. Quem entende o que eu estou falando? Aí hoje as pessoas estão em Cristo, é aquela morgação, sabe? Ou não, para canto nenhum não. Não, irmão. Nós somos o povo mais feliz da terra. Se tem um povo que sabe fazer festa, sabe quem é? Crente. Amém? Não tem bebida, não tem droga, mas tem comida, tem dança. Não é verdade? Crente não bebe, mas come que é uma benção, não é? Aleluia. E se diverte. Se diverte ou não se diverte? Se diverte muito mesmo. Então vai ser um dia de alegria na presença do Senhor. Amém? Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse culto maravilhoso. Te agradeço e te louvo pela vida do pastor Dorival. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre sua esposa, sobre suas filhas, sobre a igreja, Pai, ao qual ele pastoreia. Oh Deus, em nome de Jesus, quero declarar a tua bênção sobre esse povo da IABR Jardim. Nós declaramos bênçãos mais e mais. Nós declaramos crescimento, aumento, multiplicação no nome de Jesus. E nós oramos desde já, Pai, por esse batismo de domingo. E declaramos que esse batismo vai ser uma bênção no nome de Jesus. Amém? Vão em paz. Deus te abençoe. Abrace 5 pessoas aí, diga estamos juntos e abençoados. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus.